E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Macedo e nesse vídeo nós vamos resolver algumas questões de direito administrativo, mais especificamente sobre princípios da administração pública, para o concurso do CAA Acre, para o cargo Apoio Administrativo Educacional, tá? Mas antes de tudo, convido você a me seguir lá no Instagram e também entrar no nosso grupo do Telegram. Eu posto diariamente questões comentadas de concursos públicos, tá? Então ali eu já coloco a questão, já coloco a resposta e também dou uma breve explicação. É a forma de você fazer uma revisão sem perceber que está fazendo uma revisão. Enquanto você está ali no seu Instagram, passando, vai do nada aparece no feed uma questãozinha ali para você ler e relembrar alguma coisa, ou até mesmo aprender algo que você não saiba. Então fica aqui meu convite e vamos para nossas questõezinhas, tá? Primeira questão diz o seguinte: os princípios da administração pública estabelecidos expressamente na Constituição Federal são... Então aqui de cara ele quer saber quais são os princípios, tá? Então eu peguei aqui uma questão bem basilar pra gente, em cima disso daqui, explicar brevemente quais são os princípios e o que eles representam, tá? Então pra gente memorizar mais rápido, a gente pode usar a estratégia do LIMP, tá? O que é o LIMP? Esses são os princípios da administração pública. Então vamos lá, começando aqui pelo L. O L é o princípio da legalidade, tá? Basicamente, o princípio da legalidade diz que o agente público só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Só pode fazer o que está previsto em lei. Contudo, a legalidade ela tem dois sentidos. Tem o sentido amplo e o sentido estrito. Quando a gente fala de administração pública, a gente está falando do sentido estrito. Ou seja, só pode fazer aquilo que a lei permite. O sentido mais amplo da legalidade, que é aquele que é exercido por todo mundo no modo geral, por assim dizer, por você, por mim, por pessoas físicas, é o sentido de que diz que ninguém será obrigado a fazer algo ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, nesse sentido, no sentido mais amplo da coisa, a legalidade diz que todo mundo pode fazer qualquer coisa, a não ser que exista uma lei que proíba aquilo. Quando a gente fala da administração pública, é o inverso, só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, quando a gente fala de administração pública, a gente sempre vai estar associando a legalidade no sentido estrito, tá? Que é basicamente o agente público fazer apenas aquilo que é previsto em lei. Ele não pode, eu vou fazer isso daqui porque eu acho que vai ser melhor para poder, seria melhor para o resultado, para a eficiência. Não, tem que fazer aquilo que é permitido por lei, tá? O princípio da legalidade é nesse sentido, tá bom? O I aqui é de impessoalidade. O princípio da impessoalidade diz que a administração pública ela deve tratar todos os cidadãos de forma igual, sem favorecer ou prejudicar alguém, tá bom? Então, uma coisa que está implícita aqui dentro do princípio da impessoalidade é que é vedada a promoção pessoal. Então, por exemplo, existe ali um prefeito, ele faz uma obra, alguma coisa nesse sentido, ele coloca uma placa dizendo que isso aqui é obra da prefeitura e coloca o nome dele lá como se ele tivesse envolvido nisso. Naquele momento ali, ele é um agente público, ele é um servidor público, no caso, um agente político, né? Então, ele está exercendo uma função pública. Ali, ele não é ninguém, tá? Ele é só um funcionário público exercendo a sua função de agente político. Então, nesse sentido, é vedada a promoção pessoal. Por isso, ele estaria ferindo o princípio da impessoalidade, certo? Que diz que a administração, no caso dos agentes públicos, devem tratar todos de forma igual, sem favorecer ou prejudicar alguém. Nesse exemplo que eu dei, o agente político do prefeito, no caso, ele estaria se favorecendo, tá? Ele estaria usando o nome da administração, o poder da administração, para se favorecer, e isso aqui é vedado pelo princípio da impessoalidade, tá bom? A letra M aqui, ó, se trata do princípio da moralidade. Acho que o princípio da moralidade é um dos mais fáceis de compreender porque ele é meio que autoexplicativo, tá? Basicamente, o princípio da moralidade, ele exige comportamento ético e integridade nas ações administrativas, tá? Então, o princípio da moralidade basicamente pode ser interpretado como algo que envolva um tratamento ético, um tratamento com boa fé, com decoro, com moralidade, tá? Então, o agente público ele deve agir com moralidade. A letra P aqui, ó, ela diz respeito à publicidade.
A publicidade, ela diz que os atos públicos eles devem ser transparentes e acessíveis a toda a sociedade, garantindo o conhecimento daquilo que é feito pela administração pública, tá? Existem algumas exceções para essa publicidade, que são nos casos de sigilos previstos em lei. Nesses casos em que há sigilos que beneficiem o interesse público de alguma maneira, o princípio da publicidade ele não é ferido, tá? Mas, como regra geral, o princípio da publicidade diz que os atos públicos eles devem ser transparentes e acessíveis para toda a população, tá? Então, o princípio da publicidade se resume a isso. E por último, mas não menos importante, nós temos o princípio da eficiência. O princípio da eficiência diz que a administração ela deve buscar os melhores resultados com o menor custo possível, tá? De forma a otimizar os recursos e os serviços da administração pública. Então é um princípio assim bem autoexplicativo. Então a administração ela deve buscar eficiência, economicidade, tudo que envolva alguma coisa de menor custo e otimizar os resultados. Tudo que envolver nesse sentido se trata do princípio da eficiência. Então basicamente esses aqui são os princípios expressos, existem outros que são os implícitos, mas a questão ela pede os princípios da administração pública que são expressamente na Constituição Federal. Então são esses aqui, tá? E a questão que basicamente dá na ordem pra gente é a questão da letra D, que diz já o princípio da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Hoje em dia eu acho improvável cair uma questão nesse sentido, dizer quais são os princípios e eles estejam assim. Mas no caso de haver algo nesse sentido, cuidado, eles podem pegar, colocar princípios que tenha a inicial do LIMP, mas não necessariamente seja o LIMP, né? Então para não cair em pegadinha, lê a questão toda, tá? Porque questão fácil muitas vezes é difícil por causa disso, tá bom? Agora da questão letra D, vamos para nossa próxima questão. A Constituição deixou expresso os princípios a serem observados por todas as pessoas administrativas de qualquer dos entes federativos. Revelam eles as diretrizes fundamentais da administração. Então, vamos lá. Sobre eles, assinale a alternativa correta. Então, ele quer a alternativa correta que verse corretamente sobre o princípio que ele vai falar, tá bom? Então, aqui a gente vai ter que ler a questão e procurar os erros e o acerto dela também, né? Então, a letra A diz o seguinte: o princípio da impessoalidade impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Essa questão está errada e o erro está em dizer que isso aqui se trata do princípio da impessoalidade. O princípio que fala sobre o agente público não dispensar os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta é o princípio da moralidade. O princípio da moralidade exige o comportamento ético dos agentes públicos, né? De boa-fé, de decoro, tudo que envolva nesse sentido ético é princípio da moralidade. Então, por isso a letra A a gente poderia descartar já. Letra B. A administração há de ser impessoal, sem ter em mira este ou aquele indivíduo. Essa questão aqui está correta, tá? O princípio da impessoalidade diz que a administração deve tratar todos os cidadãos de forma igual, sem favorecer ou prejudicar alguém. Então, nesse sentido, não há nenhum erro aqui na letra B. Vamos aqui para a letra C. Os atos da administração devem sempre merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados. Por aqui, até aqui está correto. Vamos continuar lendo. Isso porque constitui fundamento do princípio da moralidade, propiciar-lhes a possibilidade de controlar a legitimidade da conduta dos agentes públicos. Isso aqui está errado, tá? Porque se trata do princípio da publicidade. É a publicidade que diz que os atos públicos devem ser transparentes e acessíveis a toda a sociedade. Então, nossa questão aqui, ele inverteu os princípios, né? Letra D. A moralidade administrativa impõe conferir direitos aos usuários dos diversos serviços prestados pela administração por delegados, estabelecer obrigações efetivas aos prestadores. Falou em algo que seja efetivo, que gere economicidade, eficiência, a gente está falando aqui, ó, da eficiência, tá? É a eficiência que confere, estabelece as obrigações efetivas de economicidade, eficiência aos prestadores, tá bom? E por último, a letra E diz o seguinte: para o direito público, o princípio da legalidade reside na possibilidade de poder fazer tudo, desde que a lei não proíba. Veja bem, aqui ele fala sim do princípio da legalidade, tá? Eu vou até anotar aqui, ó. Legalidade. Contudo, como eu falei anteriormente, a legalidade ela tem dois sentidos, tá? Ela tem o sentido amplo da coisa e tem o sentido estrito. Quando a gente fala em legalidade no sentido amplo, a gente fala em legalidade exatamente como ele falou aqui,
que reside na possibilidade de poder fazer tudo, desde que a lei não proíba. Contudo, isso aqui não se trata da administração pública. A administração pública ela não segue isso aqui, ela segue o sentido estrito da coisa. Que a legalidade no sentido estrito diz que o agente público só pode fazer o que está previsto em lei. Vou colocar aqui, ó, só pode. Essa é a grande diferença da questão, porque o princípio da legalidade, como eu falei, tem um sentido amplo, sentido estrito. O sentido amplo diz que todo mundo não é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é em virtude de lei. E no sentido estrito diz que a administração pública, o agente público, só pode fazer o que está previsto em lei, agindo conforme a legislação. Então, para o direito público, ele deve seguir um princípio estrito e a questão versou sobre o sentido amplo. Por isso, tá errado, tá? Gabarito correto da nossa questão, letra B. Questãozinha aí com algumas pegadinhas, mas se você conhece, pelo menos de forma superficial, cada princípio, você consegue acertar essa questão, tá bom? Vamos lá para a nossa terceira questão. Gerson, governador de determinado estado, fez constar na publicidade de determinada obra pública realizada durante seu governo, seu nome e sua fotografia, a fim de caracterizar sua promoção pessoal. Como a gente viu anteriormente, falou que o agente público ou político agiu com promoção pessoal durante um ato público, ele agiu ferindo o princípio da impessoalidade, tá? Sabendo isso daqui, a gente já consegue eliminar muitas questões. Feriu o princípio da impessoalidade, até aqui ok, ele feriu, como é o que ele continua dizendo. Sendo permitida pela Constituição a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos na publicidade das obras públicas apenas de forma indireta, sem a utilização de imagens. Balela, né? A gente sabe que a Constituição Federal nunca permitiria um absurdo desse, nem de forma indireta, nem de forma direta, tá? É vedada a promoção pessoal em quaisquer situações. Letra B. Então aqui a gente já poderia descartar, né? Vou colocar um Rzinho aqui. B. Ferir o princípio da publicidade, por de acordo com esse princípio, a divulgação das obras públicas deve ter apenas caráter informativo ou de orientação social. De fato, a publicidade, ela diz isso, né? Que a divulgação deve ter caráter informativo de orientação social. Contudo, o princípio que ele acabou por ferir é o princípio da impessoalidade, tá? Ele não feriu o princípio da publicidade, ele fez a publicidade dos atos, né? Contudo, ele acabou fazendo uma promoção pessoal, ele acabou agindo de uma forma a se favorecer. E o princípio da impessoalidade diz exatamente isso, né? A administração, os agentes públicos, políticos, qualquer servidor público, ele deve tratar todos os cidadãos de forma igual, se favorecer ou prejudicar alguém. Naquele contexto, ele usou de um poder que ele tem, né, para poder se favorecer. Então, nesse sentido, ele está sim ferindo o princípio da impessoalidade. Ele não está agindo de forma igualitária com as outras pessoas. Então, no caso, ele estaria ferindo o princípio da impessoalidade, não da publicidade, como ele conta aqui pra gente. Letra C. Agiu corretamente e de acordo com o princípio da publicidade, segundo o qual a obra pública deve ser divulgada e identificada para conhecimento da população, ainda que caracterize a promoção pessoal de quem realizou. A gente sabe que não pode realizar promoção pessoal, não existe nenhum tipo de amparo legislativo para que isso aconteça, tá bom? Então, letra C também a gente já pode descartar, aqui e aqui. Letra D. Feriu o princípio da impessoalidade, correto, não sendo permitido na publicidade de obras públicas pela Constituição Federal a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, tá? Questão certinho, bem bonitinha, exatamente isso, tá bom? Mesmo que a publicidade envolva a transparência dos atos, você não pode usar dessa transparência para poder agir de forma a se favorecer, tá bom? Então aqui nesse caso ele estaria se favorecendo, né? Então esse aqui é o nosso gabarito correto. Vamos ler aqui a letra E. Agiu corretamente e de acordo com o princípio da legalidade, segundo o qual as obras públicas devem conter a identificação da autoridade ou servidor público que a realizou por meio de escritos, símbolos ou imagens. Tá errado, tá? Não existe lei nenhuma que diga isso. Ele diz que existe alguma lei, algum amparo legal para isso poder estar certo. Não, balela, tá? Gabarito correto, letra D. É a nossa questão correta. Vamos aqui para a nossa próxima questão. A questão diz o seguinte: o princípio da legalidade se aplica apenas ao Poder Executivo Federal. Essa questão está errada, tá? Já vou marcar logo um errado aqui, porque ela está bem errada. Ele está restringindo, né,
Muito cuidado com esse tipo de questão, que coloca apenas, somente, porque normalmente é uma casca de banana que torna a questão errada, né? Como a gente viu anteriormente, como o próprio nome, né, dessa disciplina nos intitula, é o Princípios da Administração Pública. Então, quando a gente fala de princípios da administração pública, elas se aplicam a toda a administração pública. Então, aqui a gente está falando da administração direta e indireta, né? Direta ali os ministérios, as secretarias, tanto o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, da administração direta, autarquias, empresas públicas, ações públicas, sociedade de economia mista. Então, aqui a gente fala de toda a administração pública, tá? Então, o princípio da legalidade, ele não se aplica apenas ao Poder Executivo Federal. Se tivesse dessa forma, estaria correto. Mas como ele fez uma afirmação aqui, tá errado, tá bom? Vamos para a próxima questão. Ciente de que seus atos, comportamentos e atitudes implicam a preservação da imagem da administração pública, o servidor público deve, então aqui uma obrigação do servidor público, tá? E o que ele deve fazer? Fazer o uso dos recursos públicos com economicidade, clareza no desempenho de suas atribuições. Perfeito, cara, é exatamente isso. Aqui ele está falando do princípio da eficiência. O princípio da eficiência diz exatamente isso. A administração deve buscar os melhores resultados, com menor custo, com mais economicidade, buscando clareza e melhor desempenho nas suas atribuições. Tá? É exatamente isso daqui que o princípio da eficiência diz, em gabarito certinho. Quanto aos princípios que regem a administração pública, assinale a alternativa correta. O princípio da legalidade estabelece que a administração pública está autorizada a praticar quaisquer atos que não estejam vedados em lei. De novo, aqui ele está falando no sentido amplo do negócio, né? Falando que a administração pode fazer qualquer coisa, a não ser que a lei proíba. A gente já viu que isso aqui é o sentido amplo. A administração pública não. A administração pública, ó, ela segue a legalidade no sentido estrito. Ou seja, o agente público só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então, nesse caso aqui, ó, questãozinha errada, vamos para a próxima. O princípio da impessoalidade indica que os atos da administração devem merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados. Isso daqui é o princípio da publicidade. O princípio da publicidade diz que os atos públicos devem ser transparentes e acessíveis a toda a sociedade, garantindo o conhecimento de todas as decisões que foram tomadas. Então, o gabarito da questão aqui, pelo menos a letra B, não é nosso gabarito. Vamos para a letra C. O princípio da moralidade impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar em sua conduta. Questãozinha, ok, diz exatamente isso, o princípio da moralidade, né? Existe o comportamento ético e integridade das ações administrativas. Por enquanto é o nosso gabarito correto, mas vamos continuar lendo aqui nossa questão, tá? O princípio da indisponibilidade estipula que os bens afetos da administração pertencem diretamente a seus agentes. Apesar da gente não ter visto sobre do que se trata o princípio da disponibilidade, pois se trata de um princípio implícito, a mera interpretação dessa alternativa já resultaria no seu descarte, porque ela diz que os bens da administração pertencem diretamente a seus agentes, desde quando um computador, por exemplo, que está na prefeitura, e um agente público X usa ele, desde quando esse computador automaticamente já é daquele agente? Não, aquele computador é da administração pública, é do Estado. Então aqui o princípio da disponibilidade estipula que os bens da administração tá errado, tá? Nunca que uma coisa que é da administração, é do Estado, vai pertencer àquele agente só porque ele faz uso daquilo. Na verdade, o princípio da disponibilidade diz o contrário. Estipula que os bens afetos à administração não pertencem diretamente a seus agentes. Então aqui a gente já poderia também descartar essa alternativa. E por último nós temos a letra E. Todos os princípios da administração pública estão expressa e taxativamente previstos na Constituição Federal de 88. Essa questão também está errada, tá? Como falei anteriormente, não existem apenas os princípios expressos. Também tem os princípios implícitos, que são aqueles que não estão no texto constitucional. E os princípios eles não são taxativos, eles podem ser meramente exemplificativos, tá? Eles servem para a gente ter um norte e ter um guia nas nossas ações dentro da administração pública, tá bom? Por exemplo, um ato pode muito bem estar dentro da legalidade, respeitar o princípio da legalidade, mas ele pode ser imoral, no caso, ferindo o princípio da moralidade, tá? Então, os princípios eles estão ali para complementar e um não é maior que o outro, tá? Todos são importantes e igualitários entre si. Então, o gabarito correto
Letra C. O legislador inclui a moralidade como princípio basilar da administração pública. Entretanto, não se exige que os agentes públicos pautem suas condutas em padrões éticos. Se você observar, ele diz que o legislador inclui a moralidade como princípio basilar. Então, ele está dizendo que existe um princípio aqui, que é o princípio da moralidade, que faz parte da administração pública. Contudo, ele diz, não se exige que os agentes públicos pautem suas condutas com padrões éticos. Então, ele basicamente confirmou uma coisa e negou a mesma coisa que ele falou, tá? O princípio da moralidade, ele exige um comportamento ético, de boa fé, de decoro e integridade nas ações administrativas, tá? Então, aqui ele se contradiz, ele diz que agentes públicos não se exige que eles sejam pautados em padrões éticos, o que automaticamente torna a nossa questão aqui errada, tá? Então vou marcar aqui, acabei riscando um monte de coisa aqui, mas foi sem querer. Vou apagar aqui. Então, para fim de relembrar, reforçando aqui, a moralidade exige um comportamento ético, integridade dos agentes públicos em suas ações, tá? Então é isso, muito obrigado se você viu até aqui. Eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo de uma apostila completa de tudo que você precisa saber para poder se dar bem nesse concurso do CAEA, tanto para o cargo aqui de apoio administrativo e educacional, como também para os cargos de nível superior, de professor, tá bom? Vou deixar o link de tudo aqui na descrição. Essas apostilas, além de contemplar com todas as disciplinas que você precisa saber, também contam com inúmeras questões, tá? Mas se você se sente confiante já no assunto e deseja apenas praticar, como se fosse o dia da prova, vou também deixar o link na descrição do vídeo aqui de mais de 5.000 questões, tanto aqui do apoio administrativo e educacional, como também para os cargos de professor, tá? O link desse PDF, dessa apresentação dessas questões vai estar aqui na descrição, bem como o link de tudo aqui que eu falei, tá bom? Muito obrigado, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. Então até o próximo vídeo. Valeu!